Por que contratar uma assessoria para o seu casamento? Será que você precisa de fato ter uma empresa e pessoas que gerenciem e te auxiliem no planejamento desse casamento? Eu sou Carol Peixinho, produtora de conteúdo, assessora de casamento, amiga da noiva e quero desvendar para você o que acontece, por que é tão importante ter um assessor de casamento no seu planejamento. Então vamos lá. Por que contratar uma assessoria de casamento? Argumento número 1. Você não conhece o mercado. Ou por mais que tenha uma tia, uma mãe, alguém que atue em algum segmento, esta pessoa não detém todo o conhecimento do mercado. O assessor não é literalmente o expert em casamento, embora devesse, mas ele sim tem contato com todos os fornecedores, tem acesso a todos os contratos e deve e precisa entender o trabalho e o funcionamento de cada fornecedor e as suas particularidades. Ele também é a pessoa que entende todos os tipos de profissionais necessários para realizar o seu evento de acordo com o seu estilo. Então esse é um primeiro argumento que é muito forte e que contribui de fato. Eu adoro trazer exemplos. Por exemplo, quando eu fui noiva, eu não entendia, não sabia, não lembrava que era necessário ter um gerador. Eu contava com comida, com foto, com bebida, com vestido, mas eu não contava com a necessidade de se ter um gerador, mesmo tendo o casamento de dia. Pois na falta da energia, você precisa ter, ou às vezes nem na falta da energia, às vezes o próprio lugar e o estilo do casamento não tem capacidade suficiente de energia, de voltagem para aquele casamento. Então, independente da falta de energia, você precisa de um gerador. Quanto tempo funciona? Por quanto tempo você contrata uma empresa de gerador? Mas se você tem 2 bandas, orquestra, som, um espaço com 15 ar-condicionados, como é que fica isso? Um gerador dá conta? Precisam 2? É necessário um stand-by? Informações que quem é do mercado entende, sabe especular, sabe pesquisar e sabe também avaliar um contrato e as suas cláusulas. É aí que entra esse conhecimento de mercado do assessor de casamento. Segundo argumento super importante do porquê você precisa de uma assessoria. Existe uma ordem de contratação. O planejamento do casamento é feito de modo ordenado desde o início. Você precisa do espaço antes de fazer um orçamento de buffet. Você precisa do buffet e da decoração antes de fazer um orçamento de pista, de banda. Você precisa de bebida antes de fazer um orçamento de, por exemplo, lembrancinha, bem casado. Então existe uma ordem de contratação que inclusive te auxilia no planejamento financeiro do casamento e vai lhe dar uma consistência melhor para essa organização do casamento. E isso também, quem vai te auxiliar diante das suas prioridades e diante do que você se propõe para o casamento, é o assessor. E é ele que vai avaliar contrato a contrato diante do seu orçamento disponível para o evento. E falando em contrato, os contratos têm cláusulas, tem coisas que podem passar despercebidos de quem não está mergulhado no universo do casamento. Então, se eu tenho um evento que ele tem duração de 7 horas, a festa, se eu tenho multa ou não tenho multa para desmontagem, para montagem, se eu tenho um horário, né? Então, digamos, para a empresa de som e iluminação, o horário aberto para montagem é 6 horas da manhã, o encerramento é às 8 horas da manhã do outro dia. Será que com banda, com palco, com painel de LED, com pista Paris, com todos os elementos que eu preciso, com uma cobertura, eu dou conta de fazer sem uma pré-montagem, sem um dia anterior? Será que eu dou conta de desmontar tudo isso no dia posterior? Ou será que aquele meu contrato, o contrato com som, com iluminação, precisa ter uma mão de obra maior, mais funcionários, para que a gente dê tempo, consiga organizar direitinho a logística desse evento? Mais uma vez, é aí que entra o assessor. O assessor também, eu costumo dizer que eles são os olhos dos noivos, né? São os olhos do casal. Aquele que vai estar durante a pré-montagem, durante o planejamento, durante a montagem, garantindo ou ao menos fiscalizando, solicitando, trazendo também soluções para os fornecedores que estarão elaborando a montagem do dia. Eu lembro mais uma vez, adoro trazer exemplos, que eu fui fazer um casamento em um espaço tombado, histórico. Existia todo um planejamento, uma planta, né, um projeto para aquele casamento. E somente no dia do casamento a gente ficou sabendo que determinado arco de flor não poderia ser colocado na parede. Coisas até que já tinham sido feitas antes, mas que mudou em preservação do espaço histórico.
E isso a gente descobriu no dia e foi ajustando, né? De acordo com o estilo e o gosto da noiva. Então a gente precisava de uma aprovação, a gente precisava passar por alguém que fosse responsável e pudesse responder, não ser somente a noiva. Então são coisas que você precisa ter os olhos dos assessores como os seus olhos no dia para cuidar do seu evento. E por último e mais importante, você precisa contratar uma assessoria porque você precisa curtir a sua festa, despreocupado, sabendo que tem alguém para gerenciar, para olhar as sobras, as lembrancinhas, orientar convidados, receber convidados, resolver BO, eu costumo chamar de BO, boletim de ocorrência, com qualquer fornecedor e curtir, aproveitar seus 6, 10, 12, 3 dias de festa, porque eu sempre falo, é uma festa para marcar a sua vida, é uma festa que de repente vai durar a vida inteira, como eu me sinto com a minha festa, então é isso, espero que você entenda, claro que existem pormenores aí, eu fiz um resumão do porquê que é importante contratar uma assessoria de casamento. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído, conto com vocês, espero seus comentários e é isso, um super beijo da Peixinha.